Até o presente momento, nós abordamos os tópicos que são fundamentais ali na programação com a linguagem Python, principalmente na parte fundamental, seja os fundamentos, seja os módulos, orientação a objetos, bancos de dados e assim por diante. Eu acredito que você ficou pensando, bem, seria mais fácil de assimilar os conteúdos se eu utilizasse uma interface gráfica. E bem, nós temos alguns exemplos de interface gráfica aqui no curso, né, como Tkinter, Streetlit, Flat e outras bibliotecas também, tá ok? E aí, por que então falar de Gradle? O Gradle é a biblioteca que eu deixei para explicar sobre ela e ter uma seção específica sobre ela, porque ainda que seja uma biblioteca não tão popular assim, mas de todas as que a gente teve até aqui no curso, é a mais simples, tá bom? Você vai ver que a gente vai conseguir construir aplicações web com interfaces interessantes de forma bem simples, tá? E é uma forma, inclusive, de tentar entender um pouco mais os conceitos do Python, utilizando uma estrutura que forneça uma interface de usuário para a gente, tá bom? Então a ideia dessa aula é conhecer um pouco sobre essa biblioteca, tá? Assim como o Streetlit, né, o propósito dela seria para construir e compartilhar aplicações focadas em machine learning, tá bom? E eu tenho que te dizer o seguinte, a gente não vai trabalhar com machine learning nessa sessão. O objetivo é construir aplicações gerais do Python, tá bom? A gente vai incluir ainda o conhecimento, o conteúdo de machine learning aqui no curso. Porém, nós já temos uma sessão no momento que eu gravo aqui esta aula, nós já temos uma sessão aqui no curso focada em Hugging Face, que é uma plataforma que permite nós construirmos aplicações inteligentes, seja na área de visão computacional, seja na área de processamento de linguagem natural. E aí, nessas duas sessões, a gente acaba utilizando o Gradle para criar uma interface de usuário para o modelo que a gente está construindo lá, seja em visão computacional, seja em processamento de linguagem natural. Tá bom? Então, além dessa seção aqui do Gradle, a gente tem conteúdo do Gradle espalhado aí nestas sessões que falamos sobre o Hugging Face, tá ok? Beleza, então vamos conhecer um pouco mais sobre o Gradle. Olha só a simplicidade, né? Você tem aqui uma função que basicamente ele espera um nome como parâmetro. E aí você cria uma interface, passa o nome da tua função, o input que é um text e o output que é um text. Então eu vou digitar aqui Rodrigo, vou enviar o submit, hello Rodrigo. Se eu alterar aqui para fulano, vou enviar o submit e ele enviou aqui submit também, tá? Fácil e simples, como você pode conferir aqui, tá bom? Além disso, né, tem outros exemplos que a gente tem também, como o Airbnb Map. Vamos ver se ele carrega aqui. Olha, ele carregou aqui o Airbnb do Map, né? Trouxe aqui algumas informações. Stream Chatbot. Ele traz aqui as informações também. Você pode conversar com ele. Diffusion Faces. E outros exemplos que você pode explorar um pouco mais aí acessando o site, tá bom? Pode gerar imagens aqui e você pode clicar aqui em mais imagens para ele gerar aqui também, tá bom? Beleza, né? Então é fácil de construir, é rápido, né? Tem a possibilidade de você compartilhar suas aplicações. Você pode hospedar as aplicações do Gradle no Hugging Face Spaces.
Então, esse ecossistema aí de dados, né, Hugging Face, inteligência artificial, tem feito com que o Gradle se torne uma biblioteca ainda mais popular, tá bom? Ela não é tão popular quanto Streetlit e outras bibliotecas, mas aos poucos, né, ela vai conseguindo ganhar o seu pedaço aí no mercado e vai se tornando cada vez mais famosa, tá bom? Mas beleza, eu vou clicar aqui no Quick Start e existem aqui alguns exemplos, né? Você pode verificar aqui o Quick Start, construindo seu primeiro exemplo, né? Tem aqui mais informações aqui na documentação, chatbots, enfim, né? Vou voltar aqui. Aqui nós temos a parte de documentação. Então, a documentação aqui a gente vai focar no Gradle, focando na linguagem Python, tá? E aí você tem aqui as possibilidades. Você pode clicar aqui neles depois. Tem aqui o Playground. Playground ele gera alguns exemplos. Aqui do lado esquerdo, do lado direito aqui o Preview. Então tem vários exemplos já aqui na parte de mídia, filter, sépia e assim por diante. Tem a parte de componentes customizados, que assim como lá no Streetlit a gente tem também, a gente pode utilizar esses componentes aí customizados, tá? E acessar um pouco mais informações sobre eles, né? E aí tem a comunidade aqui também, tá bom? Então, a ideia é basicamente mostrar que ao longo dessa sessão na prática, né, como a gente pode incluir o Gradle dentro dos nossos projetos. E aí pensando nisso, eu já vou vir aqui, ó, eu vou criar uma pasta vazia do Gradle, que eu já fiz aqui. Vou abrir o Visual Studio Code e eu vou abrir essa pasta aqui dentro do Visual Studio Code, tá bom? Então tá aqui o Visual Studio Code, vou abrir essa pasta aqui dentro. Beleza. Então, no terminal, primeiramente a gente precisa instalar essa biblioteca, tá? Então, para instalar, pip install Gradle. Vou dar um enter. Mostrar aqui, explicar aqui também, né, na sessão atual, que é essa sessão que eu estou gravando aqui essa aula, a gente não vai focar ainda na parte da produção, né? Pegar um aplicativo e colocar em deploy, em produção. Mas se você ir mais adiante aqui no curso, né, lá focando ali nos modelos de visão computacional do Hugging Face, lá vai ter um laboratório em que eu vou criar uma aplicação web com o Gradle e vamos hospedar essa aplicação web com o Hugging Face Spaces, tá bom? Então é uma excelente forma de você entender como fazer o deploy de uma aplicação Gradle de forma gratuita e bem rápido, tá bom? Bem, enquanto eu estava explicando, a biblioteca foi instalada e perfeito, tá? Tendo instalado o Gradle, a gente já está apto para começar o desenvolvimento nessa biblioteca. E vamos fazer isso então a partir da próxima aula. Vamos começar nessa aula desenvolvendo algumas aplicações com o Gradle. A ideia é bem simples. Basicamente a gente vai criar 3 aplicações. Primeiramente 3 funções, uma focada ali em uma função que vai somar 2 números, a outra relacionada a gente conseguir inverter um texto e também obter o tamanho de um texto, quantos caracteres aquele texto tem. E por último a gente vai calcular uma função de fatorial, e aí em todos esses casos a gente vai finalizar com a interface com o Gradle, tá bom? E vamos executar essa aplicação e assim por diante. Então vai ser uma excelente forma da gente praticar, colocar aqui a mão na massa e ver que o Gradle ele pode servir como essa biblioteca que cria uma interface gráfica de forma bem rápida para que a gente consiga, digamos, de forma didática explicar o que está acontecendo ali por debaixo dos panos, tá bom?
Então eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de app_soma.py. Como o meu objetivo é criar aplicação, sempre que eu vou criar aplicações, eu gosto de criar com arquivo .py. Agora, quando eu vou explicar alguma coisa e eu quero que explicando, e à medida que eu vou explicando, eu já vou executando ali o código, tá? Célula a célula, a gente utiliza o formato, o tipo de arquivo IPYNB, tá bom? Essa é uma boa prática que eu tenho adotado e pela experiência que eu tenho tido em relação aos alunos, né? Os alunos têm gostado dessa forma, tá bom? Bem, na última aula nós instalamos o Gradle, então agora eu posso importar o Gradle, import Gradle SGR. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou dando um apelido para a minha biblioteca, porque aí a partir de então, toda vez que eu me referir ao Gradle, eu posso utilizar o apelido que eu defini, beleza? Então basicamente essa é a ideia, tá? Eu vou agora criar a minha função, tá certo? Então def somar. Essa função ela vai ter dois parâmetros, que é o parâmetro número 1 e o parâmetro número 2. E aí eu vou retornar o número 1 mais o número 2, beleza? Porque já que a minha função é para somar. E aí a gente tem aqui a nossa... Nós temos aqui o nosso exemplo, tá? Então se eu quero executar essa função, eu chamo a função somar e eu passo para ele 5. Que é o número 1, e 4, que é o número 2, tá bom? E aí, como ele está retornando, o que eu faço aqui? Eu vou colocar esse cara aqui dentro de um print, beleza? Que aí ele vai aparecer a mensagem aqui no terminal pra gente, tá bom? Vou dar aqui um Ctrl L, Python, app, pressiono Tab e dou um Enter. Vamos aguardar aqui enquanto ele executa. Ele está com problema aqui no interpretador. Eu vou pegar esse interpretador aqui que estava. Pronto. Ele não tinha reconhecido. Agora ele já retornou aqui para a gente, tá bom? Se eu altero aqui, ó, 3 e 2, recupero o comando para cima e dou um Enter. Ele já executa aqui pra gente, tá bom? Beleza, vou dar um Ctrl L. Perfeito, pessoal. Só que aí tem um porém, né? O porém é que a gente não tem, nós não temos, a gente quer criar uma interface com o Gradle para que o usuário, ao ver essa execução aqui no terminal, ele possa executar numa aplicação web. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui minha interface, iFace. E aí do módulo GR eu tenho aqui o interface. E aí eu preciso passar algumas informações. Por exemplo, qual é a função? A função é a função somar, que a gente já tem ali. Preciso passar os inputs. No meu caso eu vou ter dois inputs, tá? Esses dois inputs são do tipo number, que é o número 1 e o número 2. Eu preciso ter também o output. No outputs aqui eu vou ter apenas 1, que é uma informação que é do tipo number. Posso ter aqui um title, eu vou definir que é uma calculadora de soma. Posso ter também um description, eu vou definir aqui insira dois números para obter a soma. E aí eu posso utilizar aqui o theme, que é o default, beleza? Certo, aqui a gente passa entre aspas. Beleza. E aí agora, pessoal, eu passo aqui o iFace.launch. Basicamente é isso, tá? Criamos aqui a nossa função para definir o Gradle, tá? Definir a interface visual com o Gradle. Então agora eu posso executar novamente Python app, pressiono Tab e dou um Enter.
e ele vai executar aqui pra gente o Gradle, tá bom? Então veja como é bem simples, tá, pessoal? Aqui a gente tem aqui uma função, define a função, inputs são os dois parâmetros, output é o que ele vai retornar, que é um número, aí depois é só o título, descrição, que isso aqui é opcional, mas é bom que tenha, né? E o theme default, beleza? Então se eu copiar isso aqui agora, vou colar. Olha só que legal, pessoal. Eu tenho agora uma aplicação web que tem uma interface de usuário, né, para essa função que eu acabei de criar. Então eu posso definir aqui, ó, 6 mais 3, submit, é igual a 9, beleza? 6 mais 10, submit, 16. Vamos botar aqui um valor específico e ele já retorna aqui pra gente, tá bom? E o legal, pessoal, é que agora a gente tem uma interface de usuário, né? Uma interface web que nos ajuda a ver o resultado de forma mais interativa e dinâmica, tá? Para não ter que ficar toda vez fazendo aqui via terminal, a gente pode praticar essa parte inicial aqui utilizando o Gradle, tá bom? É bem verdade que o Gradle ele também é muito utilizado para trabalhar com aplicações de machine learning, mas dado a sua simplicidade e facilidade, você pode também aplicar nas aulas fundamentais em Python, tá bom? Pensando nisso, eu vou dar um Ctrl C. Vamos agora criar o nosso próximo exemplo, app_texto.py. Então agora, na ideia aqui do meu app texto, tá? É que a gente possa inverter um texto. Então primeiro eu vou começar importando o Gradle, sgr, e eu vou criar a função reverter, underline, texto. E aí eu vou passar um texto como parâmetro, na verdade. Eu vou ter então aqui dentro dele o texto revertido, que é igual. Para eu reverter um texto, a gente viu as aulas lá de string, basicamente eu passo dois pontos, menos 1. Ele vai pegar o meu texto e vai inverter ele, beleza? E aí eu quero retornar aqui o texto revertido e quero retornar também o tamanho do meu texto revertido, beleza? Então se eu fizer aqui um teste agora, dar um print reverter texto e eu passar aqui olá mundo, olha só o que ele vai retornar pra gente. Python app underline t, pressiono tab. Porque se deixar só app pressiono tab, ele pode pegar o soma aqui primeiro, né? Olha aí, ele trouxe aqui, ó, o olá mundo, inverteu e disse que ele tem 9 caracteres. É basicamente isso que eu quero ter, só que a diferença é que agora a gente vai ter aqui criar na interface, né? Então vou dar aqui um Ctrl ponto e vírgula, deixa eu colocar aqui, e aí agora eu vou criar minha interface igual gr.interface, você já sabe, está familiarizado. A função vai ser essa função reverter texto. O input, agora no input eu tenho apenas um, que é o texto, né? E o texto ele tem que ser um text, beleza? Já no output eu vou ter dois. Primeiro, que é o texto revertido, e o segundo é o tamanho do texto revertido. Então no primeiro eu digo, como são dois, eu passo entre uma lista aqui. O primeiro eu digo que é um text e o segundo eu digo que é um number, é um número, tá bom? Eu vou ter também o title, reversor de texto. E por último, eu tenho aqui uma description. Insira um texto para revertê-lo e contar os caracteres, tá bom? Perfeito. Depois disso, então, eu dou aqui um iface.launch. Perfeito, pessoal. Então temos aqui o nosso exemplo bem simples, tá, do Gradle. E dado isso, tendo feito isso aqui, então eu posso dar Ctrl L, posso executar novamente o comando anterior. E aí agora ele vai criar a interface visual em uma aplicação web utilizando o Gradle. E aí a gente pode testar aquilo que nós testamos agora há pouco no terminal.
Vou atualizar aqui. Tá aí, reversor de texto. Então veja, do lado esquerdo input, do lado direito output. Vou colocar aqui olá mundo. Tá aí, ele inverteu aqui e trouxe 2 caracteres, tá bom? Aqui eu coloquei ponto, por isso que ele considerou aqui, ó, 10 caracteres. Se eu deixo só olá mundo, 9 caracteres, tá bom? Então, mais um exemplo interessante, pessoal, que a gente tem aqui de utilização do Gradle, tá? Então, eu vou colocar aqui, Gradle é legal. Então, ele traz aqui também, ó, deixa aqui, inverte o texto e traz a contagem de caracteres, tá bom? Beleza, vamos cancelar aqui a execução, porque a gente tem mais uma aplicação para criar, né? Que é a aplicação de fatorial. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui o Gradle as gr e vou importar o módulo nativo math. E aí eu vou criar aqui a minha função fatorial, que vai receber um número. A verificação é, se esse número for menor do que 0, eu vou retornar, dar um return fatorial não definido para números negativos. Caso contrário, eu vou retornar o math.factorial e passo num. Beleza? Então aqui eu estou utilizando o módulo nativo do math, que ele tem uma função factorial para ele calcular para mim isso aqui. Beleza? Então se eu chamar aqui, ó, fatorial de -1, colocar isso dentro de um print, olha só o que ele vai retornar. Lembrando que eu estou utilizando um número menor que 0, né? Então, Python, app_fa, pressiono o Tab e dou um Enter. Vamos aguardar aqui enquanto ele retorna. Ó, fatorial não definido para números negativos. Vou alterar, vou deixar aqui número 5. Vou executar novamente. E aí agora ele vai calcular o fatorial número 5, que é igual a 120, tá bom? Vou dar um Ctrl ponto e vírgula, porque eu não quero utilizar no terminal, eu quero criar a interface. Então, iFace igual gr.interface. E aí eu passo aqui, ó, o fn igual a factorial. Passo o inputs, que é um number, é um número, né? O meu parâmetro ali, eu quero que seja um número. Em relação ao output, eu posso definir que seja um text, porque eu não vou fazer nada com esse número, então pode ser apenas em text mesmo. Eu vou ter um title, calculadora de fatorial, e vou ter uma description, insira um número para obter o fatorial. Depois eu passo aqui o iFace.launch. Beleza? Perfeito, pessoal. Vamos executar novamente. Ok, vou executar aqui então. Beleza, pessoal. Então, insira o número para obter o fatorial, número 6, submit. Tá aí, ó, 720. Número -5, menor que 0, fatorial não definido para números negativos, tá bom? É exatamente por isso que a gente retornou aqui o input sendo um text. Por quê? Porque ele pode inserir um número menor que 0. E se ele inserir um número menor que 0, eu quero que ele retorne isso aqui. Logo, se o output fosse um number, ele daria um erro, porque ele não ia conseguir retornar essa informação, tá bom? Então, como eu não vou realizar nenhum cálculo com esse valor aqui, eu posso deixar ele como text. Perfeito? Beleza, pessoal. Então, a ideia dessa aula foi criar 3 scripts, onde cada script a gente criava uma função, executava ela com print e mostrava como executar ela no Python e como adaptar essa função para dentro da nossa interface web com o Gradle, tá bom? Espero que você tenha aprendido e com base nessas aplicações que eu criei, você possa criar outras aplicações também sobre os fundamentos de Python.